O método científico parece algo bem formal, complicado e apenas realizado por cientistas e estudiosos, mas não é bem assim. Se você, por exemplo, sabe que não pode lamber seu cotovelo, é porque você deve ter realizado as etapas do método científico. Nesse caso, você deve ter observado alguém não conseguindo lamber seu cotovelo. Então você deve ter pensado, lamber o cotovelo é impossível, mas por desencargo de consciência você deve ter testado, e depois deve ter pensado sobre o resultado do seu teste, e logo depois deve ter chegado numa conclusão. Em algum momento, você deve ter compartilhado a conclusão com alguém. Mas isso foi apenas um exemplo bobo para quebrar um pouco a ideia da exclusividade em relação ao método. No que se refere a estudos mais notáveis, o método científico foi seguido e englobado não apenas por cientistas, mas também por historiadores, filósofos, sociólogos, matemáticos e produtores literários, como pintores e escritores. O método científico refere-se a um aglomerado de regras básicas dos procedimentos que produzem o conhecimento, quer o novo, quer uma correção ou quer um aumento em sua confiabilidade. E dessa vez vamos mais a fundo nisso, analisando os profissionais mais subestimados nesse processo, os escritores e os pintores. Mas para isso, devemos voltar para o século XIX. Esse século é chamado de o século da ciência, onde foi valorizado o conhecimento científico propostos em teorias como o darwinismo, socialismo utópico e científico, positivismo e evolucionismo, englobando muitos filósofos e sociólogos também. Mas precisamos manter o foco aqui. Nesse século, surgiu um movimento literário conhecido como realismo, o qual teve como princípio analisar e criticar o outro lado da realidade social, e para fazer isso, obviamente tiveram que vê-la. Os produtores literários do realismo procuravam observar as classes das mais baixas, que na Europa eram os trabalhadores das indústrias introduzidos na Segunda Revolução Industrial e no Brasil eram escravos. Porém, em alguns países onde não havia classes sociais extremamente baixas, como Portugal, o foco era observar o moralismo burguês, como essa de Queiroz fez para poder escrever sua obra O Primo Basílio. A observação é bem marcada pelas pinturas realistas da época, sendo o pintor francês Gustave Courbet famoso pela sua obra Os Quebradores de Pedras, referência na pintura realista. Após a observação, essa de Queiroz desenvolveu uma tese. As moças burguesas leem muitos livros do romantismo, onde é o amor extremamente idealizado, e ao casar, elas se decepcionam e, consequentemente, praticam o adultério. Já o experimento foi realizado pela própria sociedade, inclusive conhecidos de Queiroz, a qual por vergonha negou o resultado, mas o mesmo já se apresentava estampado. Após o fim do experimento, Queiroz examinou o que conseguiu no conjunto das etapas anteriores, analisando o que é comum entre sua tese e o resultado da investigação, formulando uma conclusão e, por fim, comprovando sua tese. Posteriormente, essa de Queiroz publica um livro realista naturalista chamado O Primo Basílio, onde conta uma história com uma narrativa em terceira pessoa com aproximações aos pensamentos dos personagens, apresentando e ilustrando sua pesquisa. Após a postagem do livro, o escritor Machado de Assis publicou uma crítica no jornal O Cruzeiro, julgando a personagem principal do livro de Queiroz como ficcional e fútil, ajustando a tese e a forma de divulgação que essa de Queiroz desenvolveu. Nesse vídeo, vimos então que o método científico pode ser usado por todos para produzir um conhecimento e verificá-lo, sendo ele usado não apenas por cientistas, mas por vários outros trabalhadores
de várias outras áreas diferentes.